eu acho que tem esse lance da história da arte, né? Nós podemos conversar com os caras que são como nós. Do ponto de vista biológico, não houve alteração. Ali já era o Homo sapiens e nós não mudamos mais. Do ponto de vista biológico, nós somos os mesmos como esses caras eram desde lá 30 mil a.C. ou 48 mil a.C. lá, com o aparecimento do Homo sapiens. Não houve mais modificação, hein? É a mesma humanidade. Tá legal? Não modificou mais. De lá até cá, até hoje, até o século XXI, aqui na Barra Funda e tal, é a mesma coisa. Tá legal? Tá. Bom, então, pessoal, por outro lado, então havia essa técnica sofisticada, eles usavam todos os procedimentos, no caso específico de Altamira, isso efetivamente não está muito claro, se eles usavam a máscara. Em outras cavernas, etc., tal, eles usavam aquele procedimento que é muito ruim, né, para a gente descrever tal, que se chama kashi, já que se trata de você colocar o pigmento e o aglutinante na boca, você faz uma imagem de couro, que é a máscara, não é isso? Aí você coloca justamente aquela máscara sobre o suporte, a superfície, e à medida que você é muito feio, né? Isso, por isso que eu vou usar a expressão francesa, que é o cachê, é de cachê, né? Aí você vai cuspindo, você cospe, e aí a figura vai aparecendo. Eu desconfio, eu não sei se em Altamira houve a utilização, nas outras cavernas sim, eu vou mostrar em algumas delas, tal, eles usavam esse tipo de técnica, tal, que é também uma técnica utilizada até hoje, até os dias atuais. Então, não havia absolutamente nenhuma, digamos, incapacidade técnica, ao contrário, é uma técnica sofisticada, tal, e que efetivamente ela predomina até hoje. Eu disse para vocês que a característica da arte franco-cantábrica é o naturalismo anatômico, essa grande sugestão de realidade, essa impressão que a gente está efetivamente face a um bisão. E qual é a razão justamente dessa grande impressão de realidade? Qual é a razão? Qual é o motivo? Por que a gente tem justamente essa sugestão de representação do animal real? Primeiro, por causa da sugestão de modelado. Quer dizer, a figura tem uma tridimensionalidade realmente extraordinária, que é formidável. O que dá essa sugestão de 3 dimensões e superfície plana? O que dá justamente essa sugestão de modelado? Primeiro, efetivamente porque os caras usam tonalidades de cores, eles vão sombreando, etc. tal, e vai dando essa impressão de terceira dimensão. Segundo, é devido à utilização da própria superfície da parede. Quer dizer, se você tiver um ressalto na parede, eles usam com muita sabedoria aquele ressalto para dar essa sugestão de 3 dimensões. Então, a primeira característica é de uma arte extremamente realista, esse naturalismo anatômico, essa representação anatômica minuciosa do corpo de animal. É claro, para dizer o óbvio, que os caras tinham um conhecimento de anatomia do animal, pelo menos fabuloso, extraordinário, tanto que eles conseguem reproduzi-los com essa precisão, mas também pelo fato deles sugerir essa terceira dimensão. Quer dizer, eles não só conhecem o organismo animal, mas como conseguem reproduzir justamente esse organismo na parede, utilizando os ressaltos. Você utiliza justamente os ressaltos da pintura, tá vendo? Da pintura não, do suporte. Você tem uma parede com uma série de... Essa é uma parede irregular e você vai trabalhando as irregularidades da parede para dar a sugestão do modelado, no caso específico do animal, em 3 dimensões. Por outro lado, pessoal, a grande impressão também de realidade, ela resulta do brilho, da cor, das tonalidades, do ocre utilizado e do fato dessa cor ter permanecido no interior dessas cavernas, já que essas cavernas foram seladas durante milênios, né? Quer dizer, elas foram fechadas e aí por desabamentos, etc. tal, cresceu também a vegetação na entrada da caverna e por isso, com pouco oxigênio lá dentro, as cores ficaram efetivamente muito vivas. É claro que no caso específico dessa figura, eles jogaram luz para fotografá-la, tá vendo? Então você tem reflexo ali no suporte, quer dizer, no calcário da parede, naquela cor mais clara da parede. Originalmente não é assim, porque os caras jogaram focos de luz ali para registrar, para fotografar. Por outro lado,
cada linha, quer dizer, a representação, ela encerra um espaço, quer dizer, a própria espacialidade é dada pelo contorno da figura. Não há, ao que se supõe, é claro que há alguma controvérsia em relação a isso, nenhuma preocupação com a ideia de composição. Quer dizer, acaba não havendo um diálogo entre as figuras. Cada figura encerra nela própria aí o seu significado. Tá legal? É como, na realidade, ela é fechada em si mesmo, a arte, essas representações de animais e tal, acabam ganhando aí uma certa monumentalidade. Por que ela é monumental? É porque ele encerra o seu próprio espaço. Ele não dialoga com as figuras que estão externamente. Vocês vão dizer, isso é certo como ouro em pau? Não. A impressão que a gente tem é que não há a ideia de composição, mesmo porque em algumas, e mesmo aqui no teto da capela, imagina, estava falando no teto da Capela Sistina, mesmo aqui no teto da Sala dos Policromos, há uma série de palimpsestos. Você sabe o que é o palimpsesto, né? É quando você pinta um sobre o outro. Você vai pintando, você vai sobrepondo figuras, que é uma espécie de palimpsesto. Bom, se há algum palimpsesto, se algumas figuras, a gente vai ver isso mais claramente e de uma maneira mais minuciosamente na Caverna de Lascaux. Se você fixa uma pintura na frente da outra, sobre a outra, se uma figura se sobrepõe à outra, é porque não há uma preocupação com a composição. Agora, por que não há? Quais são as hipóteses? A ideia, a hipótese mais plausível, é que a pintura, como na realidade é possível que eles atribuíssem um poder mágico à imagem, a pintura já era um ato de caça. Quer dizer, para você capturar esse animal, veja que é um animal extremamente poderoso, né? Possante, né? Forte, orgulhoso, porque você tem toda uma representação psicológica dos animais. Os animais têm uma vida interior tão profusa e tão profunda e tão significativa que eu tenho a impressão que um bisão desse de Altamira devia ir a Viena se consultar com o Dr. Freud. Imagina um bisão lá justamente no divã do Dr. Freud. Tal é a vida interior que tem essas figuras. Vocês verão, você tem uma caracterização psicológica dessas figuras. E é uma grande psicologia, assim, de muito orgulho. E mesmo no momento final da sua existência, mesmo quando eles estão feridos, próximos à morte e tal, e aquela expressão de poder, de orgulho, de altivez, que caracteriza todas essas figuras franco-cantábricas e também as pinturas ali na Caverna de Lascaux. No caso específico, pessoal, nós estamos falando efetivamente desse bisão, e nós começamos lá atrás tentando explicar por que pode não haver ali o princípio da composição. É possível que não haja o princípio da composição? É porque se a pintura já for um ato de caça, se o artista pré-histórico, aquelas civilizações pré-históricas, aquelas sociedades pré-históricas tal, estiverem considerando que pintar um animal na parede de uma caverna significa capturá-lo de fato, não sei se eu vou conseguir efetivamente apresentar o argumento do Gombrich. Se eu pintá-lo, eu estou capturando, eu estou estendendo o domínio sobre ele, uma vez capturado o animal e uma vez caçado, essa figura deixa de me interessar. Eu posso fixar uma outra sobre ela, porque se ela for efetivamente um ato de caça. Talvez seja uma explicação por que não haveria ali essa preocupação com a composição. No caso específico, é claro que essas figuras têm um caráter mágico, ou a magia da propiciação da caça, ou a magia da fertilidade, ou a magia da reprodução desses animais, e é possível que esse bisão, tá vendo? Ele se volta inteiramente para ele próprio, ele colou justamente o rosto no seu corpo, e a única coisa que se distingue, as únicas partes do corpo que se distinguem esse daqui é o rabo do bisão e os chifres do bisão. Fora isso, é o que se ressalta. Ele é uma figura, ele forma uma figura ovalada, não forma? E é possível que esse bisão ele tenha sido ferido. E é possível também que, caso ele esteja vivendo os seus últimos momentos, tal, olha, com grande orgulho, olha que coisa extraordinária, tal, e com muito poder, de uma maneira muito possante, é possível que essa forma que desenha o bisão, essa forma uterina, ela esteja representando simultaneamente o fim do animal e o início e a procriação e a sobrevivência desse animal, tá certo? É possível que também esteja aí vinculado a uma espécie de magia da propiciação da caça. Ou você
faz o animal para capturá-lo. No momento que você o matou, é claro que é um animal a menos na natureza, pode ser que tenha aqui também uma magia da fertilidade. No momento que você o reproduz, é quase como se você estivesse garantindo a sobrevivência dos bisões. Tal. São as hipóteses. É muito mais fácil a gente falar nas técnicas utilizadas do que nos significados, né? Esses significados são todos hipotéticos, né? Mas como ele tem essa forma ovaloide, tá vendo? Assim, ó, tal, essa forma uterina, não tem? Ele não está totalmente voltado para ele próprio? Ele não pode estar ferido? Pode ser que esse bisão esteja mortalmente ferido. Você, ao mesmo tempo que reproduz um ato de caça, você apresenta a possibilidade de sobrevivência, justamente pelo formato com que ele é representado. Pois bem, nas paredes, olha aqui, ó, aqui novamente uma outra, há 2 bisões no teto de Altamira com a mesma posição, e é realmente formidável, né? Você tem justamente os contornos pretos, olha, feito justamente de carvão mineral. Ele está gravado, aquele ali é um suco, você pega a pedra, tal, joga justamente o pigmento ali, e essas diversas tonalidades de ocre. É uma coisa formidável, tal, e essa sugestão de 3 dimensões, é quase como se ele estivesse saindo do suporte. Olha a tridimensionalidade, a força extraordinária que é representada nesse bisão. Tá legal? A ideia de poder, de orgulho. Não sei se vocês ficaram meio convencidos da caracterização psicológica dos animais. Todos esses animais têm vida interior. Todos, mesmo em Lascaux, eles serão representados dessa maneira. Geralmente com muito orgulho, hein? Mesmo animais feridos, eu vou mostrar para vocês de Lascaux, um que tem justamente o seu ventre rasgado por uma lança, a expressão dele é uma coisa extraordinária. Tal, ele é representado quase no último instante da sua vida ali. Tal. Bom, aí, então, aqui é justamente, novamente, um bisão na parede de Altamira, etc. Tal. Percebo que ele tem justamente as pernas pouco desenvolvidas, ele é mais o corpo compacto, tal. Olha, o cara, ele foi modelando, é um grande artista, hein? Era um cara que entendia do métier. Como é que ele deu a sugestão de terceira dimensão? Com conhecimentos extraordinários, conhecimento de cores, sabe modelar, ele sabe sombrear, etc. Tal, sabe utilizar justamente o relevo do suporte, etc. Tal, e as pernas muito pouco desenvolvidas. Você tem um corpo compacto com pernas pouco desenvolvidas. É possível que as pernas tenham sido pouco desenvolvidas, ou também por causa do suporte, né, do teto da caverna de Altamira, ou então porque ele está representando aí o corpo avantajado, etc. Tal, está vinculado a algum mito de fertilidade, tá legal? Sobretudo nos animais fêmeas, tal, que elas terão ventre realmente muito maiores do que as pernas muito pequenininhas e um ventre acrescido. Sobretudo em Lascaux, a gente vai observar isso lá em Lascaux. Aqui, olha, aqui novamente é o bisão de Altamira, tal, aqui, não sei se vocês se lembram, tal, a maioria dos bisões se volta para a esquerda, são 17 bisões, e há uma predominância de bisões que se voltam para a esquerda. Aqui também mais um bisão de Altamira, etc. Tal. A gente tem a impressão que ele foi feito e refeito, eu não sei se há algum efeito aí do slide, né? Tal, não me lembro, tal. Mas o contorno preto, tá vendo? E aí o ocre. Tem gente que diz que essa aqui não é a sala dos policromos, é a sala dos bicromos. Porque as 2 cores utilizadas é o preto e o vermelho, é o ocre. Vai do amarelo até o vermelho. Tem uma série de gradações, tal. Bom, aqui essa é a maior pintura no teto de Altamira, que é a cerva, ela tem 2,20 metros, não sei quantos centímetros, tal. O bisão, o maior bisão, ele tinha 1,80 metro e ela tem mais de 2 metros, tal. Ela está justamente numa das extremidades da composição. Aqui sobre ela, olha, tem um pequeno bisão que foi pintado, tá vendo? Sobre justamente a cabeça dela, é o que demonstra essa falta essa pouca preocupação com a ideia de composição. Ela é considerada, na realidade, a grande pintura do teto de Altamira. Pelo número de técnicas utilizadas, a parte externa parece que foi gravada, os caras realmente utilizaram ali o buril
Não sei se buril, eu posso utilizar a expressão de buril para pedra, né? Porque o buril é geralmente em metal, né? Mas era um buril de pedra, um sílex e tal. Você pode usar também chifre de animal. Você pega o chifre e tal e também faz as incisões. Madeira, osso, não é isso? E ela foi muito trabalhada também com soufflé, com a técnica do sopro. Você tem assim o contorno que é gravado, você tem diversos tipos de fixação de cores e também a utilização ali da técnica do sopro, que é considerada a grande pintura do teto de Altamira, que é a Serva. E ela não se encontra justamente no espaço, aquele círculo central. O centro são os bisões. Não sei se você se lembra, ela se encontra bem na periferia. Você tem justamente esse animal extremamente periférico de um lado e de outro lado o javali. E mais acima o cavalo. De fato, o cavalo, você tem um cavalo inteiro e a cabeça de um cavalo, não é isso? E duas servas, uma delas está no interior do corpo do cavalo, e 2 javalis, um numa extremidade e o outro na outra, tá legal? Bom, então, a pintura de Altamira, ela se estende para as salas interiores, pessoal, mas as salas interiores, a qualidade da pintura, ela se modificou. Aqui, nós ultrapassamos o Pirineus, como vocês viram, tá? Nós já estamos do lado francês. Aqui é uma caverna do lado francês que chama-se Pechmerle. Essa caverna foi encontrada em 1922. A particularidade é que as pinturas dos 2 cavalos podem não ser do período madaliniano, tá? É possível que essas pinturas sejam de 20.000 a.C., enquanto as pinturas de Altamira é a partir de 17.000 a.C. Bom, essa caverna é muito longa, Pechmerle. Pech é um termo occitão, quer dizer, o idioma falado pelos antigos povos que habitavam aí, é possível que esse termo tenha permanecido justamente desses povos antigos, e Pech significa colina. E Merle, ninguém sabe qual é a origem da palavra Pechmerle. É possível que Merle seja um termo gaulês que signifique também região elevada. Então é possível que essa caverna chama-se colina. Pechmerle, Pech como colina e Merle também como região elevada. Essa caverna é muito grande, ela tem vários quilômetros, etc. Tal. Aqui é uma das salas da caverna de Pechmerle, encontrada em 1922, que é a Caverna dos Cavalos. Então, aqui a representação de 2 cavalos em sentido oposto, tá vendo? O cavalo, ele tem um corpo acrescido e a cabeça reduzida, tá vendo? Cabeça pequenininha, tá? Corpo grande, cabeça pequenininha. E pernas também extremamente reduzidas. O que pode significar isso? Pode ser que ele esteja vinculado a alguma magia a magia da fertilidade. Você deixa o corpo, o ventre maior, a cabeça menor e as pernas efetivamente menores. Aqui, olha, pigmento escuro para o contorno dos cavalos, tal, e aí essas manchas pretas. E é justamente a utilização dessas manchas pretas aqui com muita habilidade que foram dando a dimensão da 3ª dimensão do cavalo. A dimensão da 3ª dimensão é ótima, hein? É que foi dando justamente a sugestão do modelado. Quer dizer, eles vão modelando, eles vão dando a sugestão dessa 3ª dimensão em superfície plana, justamente com essas pequenas manchas pretas, tá vendo? Mas essa sala é chamada Sala das Mãos Pretas. É porque há ligado aos cavalos 6 mãos. Tem essa daqui, tá vendo? Essa aqui feita com a técnica do sopro. O cara colocou a mão, ele coloca a mão assim, ó. Ele colocou pigmento preto no interior do canudinho, tal, e aí foi soprando. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem uma mão, aqui, ó, tem uma segunda mão, aqui uma terceira, aqui não está muito visível, mas aqui tem uma 4ª mão, aqui tem uma mão aqui bem visível, e finalmente, sob o pescoço desse cavalo aqui tem uma 6ª. É a chamada Sala das Mãos. São 6 mãos associadas aos cavalos. Isso pode ter algum significado. Ou talvez você associe a mão à caça, não é isso? A mão à captura do animal. Justamente, são 2 cavalos com um ventre muito crescido, cabeça pequena, eles estão em direções opostas, pernas pequenas e associados a 6 mãos. Tá certo? E aqui, ó, não dá para ver, mas aqui sobre esse cavalo aqui
está desenhado de uma maneira muito clara, etc. Tal. Não, se você for diretamente lá. Aqui, porque essa caverna, ela tem uma particularidade, ela não está fechada. É uma das únicas cavernas aí desse território franco-cantábrico que ainda está aberta à visitação. Então dá para ir, dá para ver. Praticamente a única. Todas as demais estão fechadas, menos ela. Mas nem todas as salas dela também estão abertas. Quer dizer, tem uma maioria de salas fechadas, mas aí algumas ainda podem ser vistas pelo turismo contemporâneo, que é turismo de massa, pessoal. São milhões, 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 milhões de chineses, milhões de japoneses, milhões de norte-americanos, milhões de alemães. Bom, em suma, os ricos do mundo invadem esse território. Até, eu imagino que a caverna de Peshmerga está aberta. Imagina até você conseguir entrar na caverna de Peshmerga e quando você entrar também você não vai conseguir ver os dois cavalos, porque vai ter uma multidão na sua frente. O número de pessoas tão extraordinário na sua frente é que eu acho que os caras tomaram uma atitude sábia, viu? Pode parecer muito elitista, não? Mas uma atitude sábia. Fecha as cavernas. Não? Mas é para vocês que são estudantes de arte. Chegam com a carteirinha lá, falam, estou fazendo uma pesquisa sobre arte pré-histórica e tal. Quem sabe, né? Fala, mano, no caso de vocês podem entrar. Sabe que é a primeira vez, a obra de arte, a escultura mais antiga, que dá praticamente a origem do Renascimento, ela está num cemitério da cidade de Lucca. É um trabalho do Jacopo della Quercia. Quando eu era estudante, na Europa, eu fui ver essa escultura, que fica em Lucca, ela está num cemitério. Chama-se Túmulo de Ilaria del Careto, e o escultor é o Jacopo della Quercia. Bom, parece que essa é a primeira escultura que já é bem renascentista. Aí eu estava lá vendo o túmulo da Hilária, então não tinha ninguém ao meu lado. Recentemente eu voltei a Lucca, eu não consegui ver. Não consegui ver. Você não tinha acesso. Em torno dele, assim, tinha uma multidão. Você ficava lá atrás e uns caras grandões, pô. Os caras imensos, assim. A impressão que tinha que dar é que você tinha que olhar do ladinho, assim, ó. Se aquele cara for um pouquinho para lá e tal, aí eu consigo observar. Pois é, mas essa caverna de Peshmerga não está fechada. Ela está aberta, é a única caverna, eu acho que em todo esse território aí, que ainda aceita a visitação pública. E no caso específico, pessoal, dessa sala, a Sala das Mãos Pretas, etc. tal, ela é muito interessante e extremamente significativa, hein? Porque você tem uma associação de mãos com animais, que é possível que tenha aqui, é quase um projeto humano, não? É aquilo que o Nietzsche chamaria de vontade de potência, mas o Nietzsche não chamava vontade de potência com vontade de poder, né? Vontade de potência é uma coisa, vontade de poder é outra. Mas aqui talvez tenha justamente essa manifestação, não do princípio nietzschiano, mas de uma vontade de poder, uma vontade de captura dos animais pelas mãos. E as mãos feitas com técnica do sopro. É extremamente interessante essa sala aqui de Peshmerga. Aqui, ó, é uma outra, é novamente a mesma sala, mas vista de outro ângulo, e a gente percebe justamente a presença das mãos. Está vendo? Você tem 3 mãos no alto e aqui as 3 mãos embaixo. Bom, pessoal, a próxima vez, a próxima semana, aqui, olha o detalhe da mão da caverna de Peshmerga, feita com soufflé, hein? Você coloca a mão sobre o suporte e sopra o pigmento. Você coloca a mão assim, ó, caso específico, e aí sopra, tá vendo? Por isso chama-se a câmara da mão preta, é que justamente estavam essas mãos associadas aos animais. Aqui, a próxima vez, a próxima semana, eu vou falar de uma caverna que é tão extraordinária quanto a Altamira, que é Lascaux. Aqui é justamente, olha, de fato, em Altamira, o grande lance de Altamira é a sala dos policromos. As demais representações das outras galerias de Altamira não mantêm o nível elevado da sala dos policromos. Agora, em Lascaux, todas as salas são formidáveis. Todas as representações, esse daqui é justamente a caverna de Lascaux, tá vendo? Ela tem esses diversos esgalhos, essas diversas aberturas laterais, etc. tal, e ela é praticamente, em grande parte dela, a sala de Lascaux,
ela está ilustrada por pinturas, pinturas no teto e nas paredes da caverna calcária. Ela é também caverna calcária, tanto quanto a caverna de Altamira. Ela foi encontrada também por um acaso em 1940, para variar início da guerra. Um jovem sai com o seu cachorrinho, é bem francês, né? Já que você tem um francês, tem sempre um cachorrinho, né? O cachorrinho começa a perseguir um coelhinho, o coelhinho foge numa toca, esse jovem, o cachorrinho dele entra junto, há uma abertura assim, esse jovem fica preocupado com o cachorro, joga uma pedra lá dentro, justamente para o cachorro sair, e ele percebe que a pedra cai num grande buraco. Naquele exato momento, em 1940, ele estava descobrindo a caverna de Lascaux, tá legal? Que é um sítio pré-histórico com pinturas pré-históricas realmente extraordinárias que a gente vai ver na próxima semana. Tá legal?